Quando a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão dizer, você vive baseado na opinião dos outros, você fica preocupado em destruir essa imagem e você acaba entendendo que você precisa defender isso que as pessoas vão dizer. A paz! Olá, meu irmão, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo, mas eu sei que eu estou chegando aí para falar sobre liderança com você e esse é um momento especial para nós. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira, que a cadeira escorregou. Mas é muito bom a gente estar junto aqui falando sobre liderança. Tempo bom, tempo de crescimento. Estou num podcast aqui falando sobre emoções. Fiz um podcast que deu muita atenção sobre líderes e controlar suas emoções e foi me pedido para continuar no assunto. Então hoje eu queria trabalhar com você um tema que é dentro do tema de emoções, mas é como a gente faz para controlar as nossas emoções, para a gente poder ter uma vida um pouco mais calma, um pouco mais tranquila e entendendo um pouquinho os tempos que a gente está passando. Então vamos lá, 5 coisas para você controlar suas emoções, esse é o tema de hoje. Mas antes de eu continuar, não esquece de mandar para alguém, não esquece de já indicar, ou se você não segue o canal, começa a seguir agora, clica aí que a gente está há 5 anos, né, falando sobre liderança. Então é muito importante você aí compartilhar e também apertar o sininho para ser avisado de todas as nossas novas mensagens. Se você está no YouTube, se você está no Spotify, se você está no Deezer ou no iTunes, estamos nessas 4 plataformas falando sobre liderança e tem sido uma benção esses 5 anos, tenho aprendido muito, tem sido um desafio. Sempre com uma entrevista por mês e 3 tópicos pequenos de 20 minutos aí para a gente poder remir o tempo falando sobre liderança. Então vamos lá, controlar as emoções. Uma das coisas que eu penso sobre essas questões das emoções, eu vejo isso acontecer muito na minha liderança, eu vejo pessoas assim que são muito preocupadas com a sua autoimagem. Isso é uma coisa que às vezes prejudica demais quem quer liderar. Então eles têm muita vergonha, muito medo de passar vergonha, muito medo de não serem aceitos, muito medo de fracassar. E essas atitudes com a sua autoimagem, o medo do fracasso, o sentimento de que não são merecedores, né, a síndrome do impostor, que é aquele camarada que recebeu uma promoção, mas ele não acha que é capaz de estar naquele cargo. Esses sentimentos, assim, eles são muito fortes e causam grandes problemas na emoção. A ideia de que você ali tem que proteger a sua imagem, ela prejudica muito você de avançar. Porque muitas vezes a gente tem tantos medos do erro que a gente acaba não aceitando os convites e as portas que se abrem para nós. Já escutei várias vezes pessoas falando assim para mim, mas eu fizer isso eu vou me queimar. Mas você vai se queimar com quem? Vai se queimar com o quê? Vai se queimar por quê? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque às vezes a gente tem uma ideia tão grande que a gente fazer determinada coisa, ou fracassar, ou errar, é um problema, que as pessoas vão descobrir que a gente não é capaz. Então, a primeira coisa que eu acho que você precisa pensar nas suas emoções é que nem todo mundo faz tudo perfeito, nem todo mundo é tão bom assim, nem todo mundo sabe falar corretamente, nem todo mundo tem uma capacidade sobrenatural. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente tem uma oportunidade e a gente não consegue entrar nessa oportunidade porque a nossa imagem ela fica muito ameaçada, o medo de não agradar, o medo da rejeição, o medo de não ser validado, o medo de descobrir que a gente não é tão bom assim, pode estar impedindo você de crescer. Então, a gente chama isso de sabotagem. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar nossas emoções é essa questão da nossa imagem. Vamos ser sinceros, a gente não é perfeito, a gente não é o melhor em tudo, a gente não sabe todos os temas. Eu não conheci ninguém hoje, de todo mundo que eu entrevistei até hoje, que eu não pudesse ver um traço ali de insegurança, ou uma fraqueza emocional, ou até uma dificuldade, ou uma crise na sua família, nos seus relacionamentos. Isso é natural, o ser humano tem esses problemas. A gente que idealiza demais. Então a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é isso, você não vai se queimar, você
fracassar faz parte, às vezes a gente erra. As primeiras vezes que eu preguei, eu me lembro como foi difícil eu pregar, e os meus erros de linguagem, a forma como eu me portava, as vezes que eu comecei a liderar, quantos fracassos eu já tive, e a gente precisa lidar com isso. Então a primeira coisa que a gente precisa trabalhar nas nossas emoções não vai dar tudo certo, vão haver fracassos, a gente vai se queimar com algumas pessoas, mas tudo bem, a vida continua, e isso faz parte da nossa vida. A segunda regra que eu tenho é já o oposto da primeira, é o contrário, porque tem gente que está nesse nível aqui de medo do fracasso e de se queimar e de errar, e que não entende que todo mundo é perfeito, tem coisas que as pessoas fazem que são piores e outras que são melhores, isso é normal. Mas tem um outro ponto que eu acho que esse é o mais complicado, que é a pessoa quando ela acha que ela é merecedora. Ela é merecedora de espaço, ela é merecedora de palco, ela é merecedora de oportunidades, e ela não precisa fazer nada para isso. Ela precisa ser reconhecida. Esse é um problema muito sério que a gente encontra na liderança. Gente que faz pouco, mas quer muito reconhecimento. Gente que faz o mínimo possível, mas acha que deveria ter o maior reconhecimento. E essas pessoas, às vezes, elas trabalham nas emoções e elas não percebem que isso é um problema da emoção dela também, porque existe uma reciprocidade, né? Se você não está, se você não participa, se você não se envolve, se você não doa nada, se você não ajuda em nada, provavelmente essa porta vai se fechar na sua vida. Então, eu coloco isso como uma coisa só, sabe? Os dois extremos, né? O extremo de quem acha que merece ser reconhecido e acaba não controlando as suas emoções, causando alguns tipos de sentimentos ruins nos relacionamentos, e aquele que acha que vai fracassar. Segunda forma da gente também controlar as nossas emoções, que a gente precisa tomar cuidado, são as nossas expectativas. Eu aprendi que quanto maior a expectativa, mais você vai sentir pressão nas suas emoções. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu já aprendi comigo, por exemplo, se eu estou indo pregar num lugar onde eu tenho uma expectativa muito grande, eu tenho um respeito, uma honra, e eu acho que aquilo é muito importante, a minha emoção vai ser mais atacada do que num lugar que eu acho que é um lugar normal, que eu já estou acostumado a ir, que eu já tenho dificuldade. Então, as expectativas, às vezes, elas atrapalham muito a nossa emoção. Elas causam frustrações, elas causam brigas, elas fazem a gente se sentir um pouco rejeitado. Então, cuidado com essa questão da expectativa, porque as pessoas agem conforme você agiria com elas quando você tem essa expectativa. Os processos são mais difíceis, mais complicados, porque a expectativa é muito grande. Então, as expectativas altas demais gera decepção proporcional. Então você tem uma expectativa tão grande sobre aquele espaço, aquele lugar, aquela situação, aquele cargo, aquele posicionamento, e quando você chega lá você descobre que não é bem assim, que é tudo normal, que pessoas são normais, que você está num cargo, mas nem por isso eles vão achar que você é muito especial por causa disso. Então, diminua expectativas porque elas geram brigas. Eu me lembro de uma experiência que li uma vez num livro, de um casal que chegou na Disney, né? Eles estavam lá na Disney, e você sabe que tem muita gente que sonha de ir para Disney, né? Eu quero conhecer a Disney e tal. E eles colocaram uma expectativa tão grande naquilo, que quando eles chegaram lá, eles levaram a máquina fotográfica perfeita, a lente perfeita, eles tinham o planejamento do parque perfeito, e chegou lá, as coisas não aconteceram. Primeiro porque o carrinho que levava eles, né, o caminhãozinho, né, o ônibusinho que levava eles até, já quebrou, logo no começo. Aí já ficaram todos frustrados. Então na Disney tivemos que andar a pé e tal. Aí depois aquele negócio de levar lentes especiais e tal, começou a pesar, chegou uma hora que estava todo mundo irritado de carregar aquele peso. Quando as expectativas são muito altas, a gente acaba se frustrando. Então diminui um pouco a expectativa, sabe? Eu estou nessa função, eu estou nesse cargo, e vai ser o tempo que Deus quiser, vai ser da forma como Deus quer que seja, nem tudo depende de mim, não se trata apenas da minha performance, tem coisas que são necessariamente parte da minha vida, mas que eu não consigo mudar, que eu não consigo fazer nada, eu tenho algumas limitações, e eu sou aceito com essas limitações, e é isso que importa.
Terceira coisa que eu acho que mexe muito, né, para quem quer controlar as expectativas, né? E aí eu acho que isso linka com o 1 e o 2, tá? Eu acho que isso é um aprofundamento do 1 e o 2. Primeiro porque eu falei das expectativas, depois falei que você tem medo de se queimar. Para de se preocupar com o que vão dizer. A gente fica muito preocupado. É um dos grandes problemas da nossa atenção e é difícil, sabe? Eu tenho uma prática quando isso acontece comigo, quando eu fico muito preocupado com o que vão dizer, com o que as pessoas vão falar, eu tenho uma prática de parar um pouquinho e entender que não se trata de mim. Né? É Deus quem usa, é o Senhor quem faz, é Ele quem tem a graça, é Ele que abre a porta que ninguém pode fechar, é Ele que dá o cargo, é Ele que dá a autoridade, é Ele que elege reis e tira reis. Então, quando a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão dizer, você vive baseado na opinião dos outros, você fica preocupado em destruir essa imagem. Então, por isso que eu falei que tem a ver com o primeiro, né? E com o segundo. E você acaba entendendo que você precisa defender isso que as pessoas vão dizer. Então, a gente quer agradar todo mundo, a gente quer ficar muito preocupado com o que as pessoas estão pensando, a gente não consegue fazer o que deveria ser feito. Então, aqui, para mim, já tem 3 coisas bem complicadas para a gente trabalhar, né? Então, como é que andam as suas regras? Regras muito altas, você tem uma ideia, uma expectativa muito alta, você quer que as coisas sejam perfeitas, isso pode prejudicar você e as suas emoções. Você tem medo da sua imagem, das pessoas descobrirem que você não é tão bom assim. As pessoas já sabem que ninguém é tão bom assim, então não tem que descobrir. E aí você começa a tentar ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer, com o que elas vão falar, o que é a opinião delas, o que elas disseram a seu respeito, e como elas te elogiaram. Outro dia eu recebi uma frase interessante, né? De uma pessoa, né, que falou da minha pregação de uma outra igreja, né? Ela disse, olha, o pastor Klaus prega assim e tal. Eu falei, puxa, não esperava que essa pessoa falasse algo tão duro assim. Aí outro dia recebi de uma outra pessoa, falando dessa mesma pessoa, que ela tinha falado da minha pregação, que era uma benção. Então, se a gente ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer, elas mudam de opinião, uma hora você não é bom, outra hora você é bom. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque elas não sabem tudo sobre você, elas não conhecem toda a verdade, elas não sabem o peso, o trabalho, a responsabilidade, elas não carregam os seus fardos, elas não sabem a cruz que você leva, e elas mudam de opinião o tempo todo. Então, quando você fica muito preocupado com essas 3 coisas, é difícil, o ser humano tem essa tendência. Eu sei, tem gente ouvindo esse podcast e fala assim, não, mas eu não tenho esses problemas, eu nunca fico preocupado. Depende, se é uma pessoa que você gosta, se é um momento de dificuldade, se você está sendo colocado em exposição, é nessa hora que essas coisas aparecem. Então, a gente precisa desenvolver essa liberdade, né? De não cair nesse peso das emoções. Então, pega o papel lá, escreve lá, olha, as pessoas já sabem que eu não sou tão bom assim. Pronto, aí tudo bem. Que eu tenho muita coisa boa, mas tem coisa que eu não sei, não sou capaz, tem coisa que eu estou aprendendo ainda, tem coisa que eu já sei fazer. Segundo, então eu não vou me queimar por nada. Segundo, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho e eu vou tentar ser o melhor que eu posso com todo o esforço que eu puder ser e vai ser o que eu posso fazer. Então essas minhas regras são, eu não vou ter uma expectativa tão grande do resultado, dos elogios, do reconhecimento e tal. Terceiro lugar, escreve lá no papel, eu não vou me preocupar com o que as pessoas vão pensar, porque não se trata de mim, não é a minha performance, não é a minha única capacidade, na verdade é Deus quem usa a minha vida. Agora essa é uma das mais difíceis que eu vou falar aqui, que é a quarta, né? Não deixa a palavra entrar dentro do seu coração. Você precisa ter uma pele mais grossa. Tem muita gente, querido, que qualquer coisa entra no coração. A palavra entra, ela é dura, ela nasce, ela cai peso, ela mata, né? A palavra, ela tem um poder de ferir a gente. E a gente precisa criar uma certa postura diferente. Às vezes a pessoa chega para você e ela fala coisas duras. Eu já vivi momentos assim que a pessoa veio com tudo e eu gosto de parar e falar assim, para um pouquinho, por que você está falando isso? De onde você tirou essa conclusão? Por que você chegou a essa opinião? O que te fez pensar assim? E não deixar essas palavras entrar no nosso coração. Uma das coisas que eu gosto de
de pensar quando as pessoas vêm atacar a gente é que você não tomou nada, tudo que você tem foi Deus que deu. Se não fosse a bondade e a graça de Deus, você não estava onde você está. Foi a misericórdia do Senhor que te levou até aí. Então, para de ficar deixando que a palavra entre, sabe? Ah, você não foi bom. Ah, eu não gostei. Ah, você é muito fraco. Ah, você é muito isso. São palavras difíceis, né? Ah, por que que você faz isso? Ah, você tem problemas emocionais. Você tem não sei o quê. Ah, para, não escuta essas coisas. Vai continuar fazendo o que Deus está mandando você fazer. Agora, é um treino. É um treino você não deixar a palavra te ferir, é um treino você manter o equilíbrio das suas emoções, é um treino, porque, imagina, eu fico pensando, né? Pessoas que fazem grandes podcasts, assim, que tem milhares e milhares de pessoas, eu tenho bastante gente, mas eu não tenho tanta como eles. Eu vejo os haters lá, como eles são duros, como eles falam coisas assim que eles não conhecem a pessoa. Imagina o equilíbrio que a pessoa tem que ter de virar um comentário assim tão pesado, né? De alguém que nem sabe a tua história, não conhece. Mas se você deixar entrar isso no seu coração, você não faz nada. Eu sempre conto uma história, o perigo da gente deixar a palavra entrar no coração. Diz que tinha uma senhora que fazia um bolo maravilhoso. O bolo dela estava vendendo muito. Ela começou a fazer um tabuleiro, 2, 3, 4, 5. Já estava vendendo várias tábuas de bolo ali, coisa maravilhosa e tal. E aí uma pessoa chegou para você assim: ah, eu gosto do seu bolo, mas eu acho que ele é muito doce. Ah, você acha que é doce? É bom, mas é muito doce. Aí ela foi lá e tirou o açúcar. Aí ela falou assim: ah, eu gosto do seu bolo, mas tem muito chocolate. Ela foi lá e tirou o chocolate, diminuiu o chocolate, mudou a marca. Quando ela foi ver, ela vendia um monte de bolo, parou de vender bolo porque ela começou a ouvir a opinião dos outros. Não deixa a palavra entrar no teu coração, sabe? Lembra de quem é Deus na sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida. Mais uma. E agora eu me perdi, acho que é a quarta, né? A quarta que eu acho... Não, a quinta, né? Quinta. Essa é a quinta. Eu acho interessante que essa eu aprendi aqui com um pastor amigo meu. A gente tem que ser acessível, mas não disponível. As pessoas confundem hoje ser acessível com disponível. E isso está causando muita confusão. Eu sou acessível, mas não sou disponível. Eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho minha programação, eu tenho minha agenda, eu tenho coisas para fazer. E tem gente que acha que ser acessível é ser disponível, e não é. Então isso fere muita gente, porque ela manda um recado para você e você precisa responder imediatamente. Ela quer que você gaste toda a sua energia com ela. Você não pode ter uma agenda, você tem que estar disponível para ela. Não, veja bem, ser acessível é uma coisa, ser disponível não vai dar saúde mental para você. Você vai perder tua saúde mental. E hoje as pessoas estão confundindo ser acessível com disponível. Então, assim, o fato de você ter o WhatsApp, o fato de você poder mandar uma mensagem, o fato de você ter o telefone da pessoa, o fato das pessoas do seu trabalho terem o seu telefone, ter um celular que pode te conectar, isso é bênção, você está acessível, né? Tem uma rede social que elas podem mandar uma mensagem, tranquilo, mas você não está disponível o tempo todo para elas. Me lembro, alguns anos atrás, nossa igreja é próxima a um centro de comercial aqui, e uma vez as pessoas começaram a ligar para cá, no dia, na hora, né, para vir para cá, e diziam assim: eu quero conversar com o pastor. Eu achei estranho aquilo, porque elas vinham, paravam o carro aqui no estacionamento da igreja, sumiam por um tempo e depois vinham falar comigo. E um dia eu perguntei para uma pessoa e falei assim: engraçado, eu vi que você chegou cedo, né? Teu carro estava aí a hora que eu cheguei, mas eu não te vi por aqui. Ah, não, é que sabe o que eu faço? Eu aproveito que eu tenho que fazer umas comprinhas aqui, aí eu deixo o carro no estacionamento, marco um horário com você, vou lá, faço as comprinhas, volto e bato um papo. Você não entendeu, né? Ela não queria falar comigo, ela queria usar estacionamento. Ela queria aproveitar que ela já vinha para cá, para Lapa. Então a pessoa confunde às vezes acessível com disponível. E a gente precisa cuidar, porque hoje isso está acabando com as nossas emoções. A gente não consegue mais controlar as emoções de tanta gente que manda recado e fala e quer ser atendido na hora e quer ser uma prioridade. E se você não é, porque você é orgulhoso e tal, a gente precisa começar a ensinar essas pessoas. Eu sou acessível, você é acessível, mas a gente não é disponível. Ser acessível é importante, porque vem negócios, vem relacionamentos, vem conexões, mas disponível é complicado. E a última, que essa é o bônus, né? Que eu ia fazer 5, mas eu vou dar um bônus aqui, e essa eu acho que é a mais complicada. Reconheça que algumas pessoas são difíceis. E você precisa reconhecer isso.
Às vezes é difícil, mas a gente acha que não, mas tem gente que é imatura, tem gente que é reativa, tem gente que é tóxica, perdão, falei, tem gente que é difícil de lidar, tem gente que tem problemas emocionais, tem gente que faz algum tipo de tratamento e às vezes tem momentos que surta. Então a gente precisa entender que pessoas são difíceis. E às vezes eu vejo pessoas falando assim, não, eu vou abandonar o meu propósito, eu vou mandar meu chamado, eu vou mandar meu ministério porque tem muita gente difícil. Gente, isso aí, se você fizer, não vai fazer nada da vida. Porque tem gente difícil o tempo todo. Então reconheça que às vezes o problema não é você. É a pessoa, é o jeito que ela fala, a forma como ela vive, a maneira como ela age. E a gente gosta muito de jogar a culpa nos outros. Principalmente pessoas que são reativas, pessoas que são difíceis de lidar, elas amam fazer isso, né? Dizer que a culpa é sua, que você não foi legal, que você falhou com elas. Mas quando você começa a entender que tem gente assim, eu me lembro de uma frase do T.J. Jakes que eu gostava muito, que ele falou assim, deixa-as ir, porque você não consegue mudar essa pessoa, nem todo mundo vai mudar, nem todo mundo vai, sabe, você fica esperando elogio de gente, às vezes até os nossos pais têm problemas e você fica lá vivendo uma tristeza profunda porque o teu pai nunca te elogiou, eu entendo, é ruim que seja assim, né, mas agora você vai mudar, vai entender que eles têm problema e você vai viver. Uma das grandes curas que eu recebi na minha vida foi o dia que eu entendi que minha mãe tinha uma doença. E eu lembro que eu falava com meus irmãos, gente, vocês precisam entender, a mamãe é doente. Enquanto a gente não entender que ela é doente, a gente vai brigar, a gente vai ficar discutindo, a gente vai ficar esperando, vai tendo expectativas altas, a gente vai se ofender com o que ela fala, a gente vai ficar triste porque ela não vai reconhecer, a gente vai se sentir queimado porque as pessoas veem que ela faz escândalo. Mas o dia que a gente entender que ela é doente, a gente vai tratar ela com amor, com carinho, porque vai entender que ela é doente. E ninguém vai ficar queimado porque tem uma mãe doente, ninguém vai ficar magoado se sua mãe doente falou uma palavra ruim para você, ninguém vai ficar triste porque a sua mãe não deu reconhecimento, afinal de contas ela não consegue dar porque ela é doente, entende? Então às vezes entender que algumas pessoas têm algumas limitações ajuda a gente também a caminhar. E quando eu falava isso, eu não falava assim de uma forma pesada, eu falava porque eu queria ajudar a minha mãe, mas para ajudar a minha mãe, a primeira coisa que eu tinha que ter consciência é que ela precisava de ajuda, senão eu não ia ajudar, eu ia ficar ofendido, ia ficar magoado. Foi aí que eu entendi, nessa época, que era importante eu ter uma mudança de postura. Isso foi bom para minha saúde emocional e minha maturidade. Hoje você precisa entender que tem gente na sua liderança que é legal, tem gente que é difícil. E faz parte. Vou pegar Jesus, 12 apóstolos, tinha Judas no meio. Eu acho que Judas era um cara difícil, dissimulado, né? Tava lá no meio, fazia parte do grupo, mas não era do grupo. Essas coisas acontecem. Tinha Pedro, que era bem diferente também, bem difícil, bem truncado, né? Aquela pessoa que impulsiva, aquela pessoa que fala fora de horário, né? Então, fora de hora. Então, assim, isso é complicado mesmo. Mas a gente pode entender que essas pessoas existem e que nem tudo a gente deve carregar com a gente. Então, fazendo um resumo de tudo isso, você não controla tudo o que acontece. Você não controla a opinião das pessoas, você não controla a resposta, você não controla a palavra, você não controla o que elas pensam a seu respeito. E se você ficar preso a isso, as suas emoções vão se destruir. Então chega no teu trabalho, fala, olha, eu vou dar o meu melhor. Se esse meu melhor não é o suficiente, paciência, é o que eu posso dar, mas isso não quer dizer que eu não sou bom para você. Não quer dizer que eu não sou bom o suficiente para ter esse emprego. Quer dizer que talvez aqui não seja meu lugar, e ponto assim. Eu gosto de quando Jesus prega, né? E ele fala, quem não comer da minha carne não tem parte comigo. E aí os discípulos começam a falar, dura esse discurso, né? E começam a ir embora. E eu acho incrível que Jesus não vai atrás deles, Jesus não fica preocupado se eles vão estar ali ou não vão, tentando convencê-los a ficar. Por quê? Porque nem todo mundo vai entender o seu propósito, vai entender o seu chamado, vai entender o que você tem que fazer, ou vai estar compromissado com o que Deus quer usar na tua vida. Então, se você não controlar as suas emoções e deixar que a sua preocupação com a imagem, a ideia de que você tem que ser reconhecido, o medo do que as pessoas falam para você ou pensam a seu respeito, as suas regras, as suas expectativas muito altas com relação àquilo que vai acontecer, tudo isso vai destruindo as suas emoções. Então, hoje é legal você dar uma parada e falar assim, por que eu estou tão ansioso? Por que eu tenho medo? Tenho medo de fracassar? Tenho medo de passar necessidade? Por que eu estou tão depressivo? Por que eu estou tão triste? Minha expectativa era muito alta, eu achava que eu tinha que ter outro tipo de reconhecimento, outro tipo de valor. E analisar isso, perceber que isso faz parte da vida, né? E tem gente que vai te valorizar, mas você não percebeu. E tem gente que não vai te valorizar, não importa o que você faça. Pronto, falei.
E você pode fazer o melhor que você puder, eles vão criticar você. Isso faz parte. Agora, se você deixar que essas pessoas controlem as suas emoções, aí, querido, aí você está acabado. Porque aí não tem o que fazer na sua vida. Agora, tudo que eu falei, eu vou ser bem sincero. Eu não acho que eu já resolvi tudo isso na minha vida. Mas eu percebo que é um treino constante. Sabe, aquele treino, falar assim, por que eu estou tão preocupado com isso? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Se eu fracassar aqui, eu me levanto de novo, eu tenho condição? Ou isso é muito importante? E você vai perceber que tem coisa que não é importante, não vai fazer diferença nenhuma para você. E você está tão preocupado, ansioso, não consegue nem dormir, ou deprimido, porque as pessoas não te deram valor, e nem as suas expectativas eram muito grandes, você achou que ia ser maravilhoso e não foi. Deixa Deus trabalhar na tua vida hoje. Deixa Deus tocar o teu coração agora e tranquilizar e trazer paz. Entrega as tuas emoções ao Senhor. Prega para Ele. Sabe que é Ele que abriu a porta, é Ele que faz. Não se trata só de você. É Ele que te abençoa e te guarda. Bom, espero que esse podcast ajude você. Que Deus abençoe sua vida. Se você acha que esse podcast serve para alguém, vai fazer sentido na vida de alguém, manda para essa pessoa agora. Quem sabe a gente está ajudando mais alguém aí, fazer parte da nossa comunidade e estudar um pouquinho mais sobre liderança. Que você tenha uma semana abençoada e tudo quanto fizer prosperará.